Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Eu vou falar mais devagar, porque eu estou percebendo que está tendo um eco muito forte e a voz não está boa. Semana passada, eu comecei a falar aqui sobre o poder da gratidão. Desde a primeira terça-feira de janeiro, eu estou falando aqui sobre o poder que você tem. E aí já falamos sobre o poder da fé, o poder da oração, o poder do arrependimento. E semana passada eu comecei a falar sobre o poder da gratidão e não concluí o raciocínio. E quero falar um pouco mais, mesmo porque nós precisamos desenvolver o hábito da confissão de bênçãos, o hábito da gratidão. É incrível como a gente tem ou comete o lapso quando recebemos algo e não agradecemos. Quando os nossos filhos são pequenos e eles ganham alguma coisa, a gente diz assim: como é que fala? Aí a criança diz: obrigado. Mas a gente ensina os filhos e muitas vezes esquece de praticar o que estamos ensinando. E alguém já disse que o que ensinamos pelo exemplo é mais poderoso do que o que ensinamos pelas palavras. Então, ensinar aos filhos a agradecer e não praticar gratidão, no mínimo é hipocrisia. E para gerar efeito o nosso sistema educacional sobre as nossas crianças e filhos e as pessoas ao nosso redor, nós precisamos desenvolver o hábito de agradecer. E detalhe, agradecer não apenas a Deus, agradeça às pessoas que de alguma maneira se tornaram facilitadoras na sua vida. Você está me entendendo? Diga amém. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, fala comigo e faz-me mais grato, mais agradecido, em nome de Jesus. Amém. Eu disse aqui para os irmãos semana passada da fala do filósofo romano Cícero, que defendia que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Mencionei que nós somos treinados para o sucesso. Compramos material que nos ensina sobre o sucesso. Os livros de autoajuda, desde a década de 90, pelo menos, estão sempre no topo das listas dos mais vendidos. Participamos de treinamentos, seminários, cursos, sobre como ser bem-sucedido nos nossos empreendimentos. E muitas vezes percebemos
que apesar de todo o preparo, de toda a preocupação com o desenvolvimento técnico e com a excelência, o sentimento que dá é que ainda falta algo que nos leve, que nos impulsione à posição que desejamos alcançar nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Certo pensador disse que o elo que nos leva ao sucesso é o elo da gratidão, porque entre o sonho e o resultado ou a realização, falhamos na gratidão. Até lembramos de agradecer por situações mais vultosas da vida, mas ignoramos muitas vezes as situações menores, aquelas que nós julgamos menos importantes. E aí eu lembro-me, já contei para os irmãos, de um famoso médico americano que, quando estava no período do seu curso de medicina, nos períodos das férias, ele viajava pela zona rural, vendendo livros para lhe ajudar nas despesas da universidade. E um dia, aquele homem chegou num sítio na zona rural, ofereceu os seus livros, e a menina que lhe atendeu disse que não poderia comprar livros porque ela não tinha dinheiro. E ele então pediu a ela um copo com água. E ela foi lá dentro buscar o copo com água e em poucos minutos retornou, trazendo numa mão um copo com água e na outra mão um copo com leite. Ela lhe serviu a água e quando ele terminou de tomar, a menina lhe ofereceu o copo com leite e ele tomou. O jovem Howard Carter quis pagar o copo de leite e a menina disse: não, eu não vou lhe cobrar um copo com leite. A minha mãe me ensinou que nós precisamos fazer o bem às pessoas. Ele agradeceu e foi embora. Alguns anos depois, aquele estudante, agora Dr. Howard Carter, era diretor de uma clínica muito forte, muito conhecida, e uma rede de clínicas naquela região do país. E numa madrugada, Carter foi chamado para atender uma senhora em estado grave, numa situação de emergência. E quando ele chegou na clínica, conta o testemunho, ele olhando para aquela senhora, reconheceu no rosto dela os traços de um adolescente que havia lhe dado um copo de leite alguns anos antes. E ele, chamando a equipe médica, disse-lhes: disponibilizem para ela o melhor atendimento, o melhor apartamento, a melhor equipe médica, e deem para ela tratamento de presidente dos Estados Unidos da América. Ninguém entendeu nada, mas a moça foi atendida com todo o cuidado que envolvia o propósito de restaurar-lhe a saúde. Depois que ela estava bem, a enfermeira veio para visitá-la no leito onde ela estava e disse para ela: amanhã a senhora vai receber alta e vai ser liberada. Aquela senhora disse assim: eu quero agradecer muito a vocês pelo tratamento que vocês estão me dando, mas eu temo que eu não possa pagar pelo que vocês estão fazendo por mim. E a enfermeira disse para ela: aguarde um pouquinho que eu vou pedir que alguém lhe traga o relatório da sua conta dos dias do seu internamento. Diga-se de passagem que saúde, tratamento médico nos Estados Unidos é muito caro. E quando a pessoa chegou com o relatório e apresentou a ela a pasta, diz o depoimento que ela foi virando cada página, e cada página que ela virava, uma gota de lágrima caía. No meio do relatório, ela parou e disse: vocês estão loucos, eu não posso pagar isso.
Melhor terem me deixado morrer do que me deixar endividada como vocês estão me deixando agora. E a pessoa que tinha a pasta com o relatório disse: calma, dê uma olhadinha na última página. Quando ela colocou o relatório na última página, lá estava escrito: observação, está tudo pago com um copo de leite. Gratidão. Nunca esqueça de alguém que lhe deu um copo de leite. O valor não está no copo de leite em si, mas no momento que ele te foi oferecido. Aquele momento, o copo de leite representou muito mais do que o valor monetário de um balcão ou num balcão. O nome disto é gratidão. Provoque aí o seu vizinho e diz para ele: seja agradecido. Eu disse aqui semana passada de algumas razões pelas quais algumas pessoas não são agradecidas. Falei de 4 razões. Vou repetir rapidamente, não vou tomar detalhes, obviamente. Primeiro, algumas pessoas não são agradecidas porque não têm discernimento das experiências da vida. Pessoas que não aprenderam que mastigar um limão é quase insuportável, mas um limão bem utilizado dá uma deliciosa limonada suíça. Faça do seu limão uma limonada. Segunda razão por que as pessoas se tornam não agradecidas é falta de inteligência espiritual. Não desenvolvem a habilidade de oportunizar as crises e torná-las favoráveis. Terceira razão pela qual as pessoas são não agradecidas é falta de contentamento. Aliás, nós vivemos num mundo tão consumista e tão desesperado pelo ter, que é incrível que a humanidade nunca teve tanto e nunca esteve tão insatisfeita. E um detalhe, uma pesquisa feita por alguns especialistas: quanto mais desenvolvida e rica uma nação, maiores os índices de depressão, suicídio, consumismo e descontentamento. Por quê? Porque contentamento não está relacionado com o ter. Contentamento está relacionado com uma educação mental que me leva a celebrar pelo que recebi, pela vida acima de tudo. E quarta razão pela qual as pessoas são não agradecidas ou mal agradecidas, ou como diria minha avó, mal agradecidas, é falta de satisfação. Uma pessoa descontente nunca está satisfeito com nada. E aí Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para nós que nós devemos nos contentar com o que temos. E é bom lembrar que se contentar com o que você tem não é estagnar, é ser grato por aquilo que Deus te tem proporcionado. Parar de reclamar da vida, tá? Nós precisamos aprender isto. Falei aqui semana passada sobre como desenvolver hábitos de gratidão. E uma das coisas que eu disse foi: respire com gratidão. Eu disse aqui: faça perguntas de gratidão do tipo: onde eu estaria se o Senhor não tivesse me trazido onde estou? O que eu tenho feito para ser útil na vida das pessoas? Qual seria o resultado do meu empreendimento se Deus não estivesse abrindo portas e levantando pessoas e parceiros para me ajudar? Faça perguntas de gratidão. Se livre, eu disse isso aqui semana passada, se livre do imediatismo.
Para de querer as coisas na hora. Você precisa ser treinado, preparado. Presta atenção, tem coisas que Deus quer te dar que você não pode receber agora. Então larga de ser imediatista, porque Deus trabalha conosco ao longo do tempo, nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. Uma frase que o meu pai me disse muitos anos atrás, no início do meu ministério, eu já compartilhei isso com vocês, foi quando eu estava muito angustiado pela demora com que as coisas estavam acontecendo na minha vida. E ele me disse assim: no tempo de Deus, você nunca está atrasado. A Bíblia diz que há um propósito estabelecido por Deus, há um tempo estabelecido por Deus para cada propósito debaixo do céu. Davi diz no Salmo de número 1 que o justo, quem? Não ouvi, quem? O justo é como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, ou no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Há um tempo, há um tempo, há um tempo. Eu disse aqui aos irmãos semana passada, eu acho que foi no domingo da Santa Ceia, que a lei mosaica estabelecia que um judeu não poderia comer do fruto de uma árvore antes do 5º ano. No 1º, 2º e 3º ano, ele tinha que deixar o fruto nascer, amadurecer, cair e se tornar nutriente para a própria árvore se fortalecer. No 4º ano, toda a colheita daquela árvore era dedicada ao Senhor. Somente no 5º ano é que o judeu poderia comer do fruto da árvore que ele havia plantado, regado, podado e cuidado para que ela se tornasse produtiva. Uma pesquisa do mundo dos negócios revelou que quando um americano abre uma empresa, ele só pretende ter lucro daquela empresa no 4º ano. Ou seja, na consciência de um americano, o 1º, o 2º e o 3º ano do seu empreendimento são anos de investimento. Tudo que a empresa gera é revertido para a própria empresa. Na cultura europeia, estamos falando dos países desenvolvidos da Europa, a expectativa de um empreendedor é receber o lucro ou desfrutar do lucro da sua empresa no 6º ano. Ou seja, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º e o 5º ano é de investimento. Tudo que a empresa gera é revertido para ela. Só no 6º ele começa a desfrutar do lucro. A mesma pesquisa revelou que um brasileiro, quando abre uma empresa, pretende ter lucro dela no 6º mês. Não é por acaso que nós temos o maior número de empresas falidas no mundo ocidental. Porque nós, na nossa precipitação, ou no nosso apressamento, se é que existe essa palavra, queremos o fruto antes da estação própria. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho, porque eu já provoquei ele demais agora, então vai de leve e diz assim: aguarde o tempo certo. Aguarde o tempo certo. Aí alguém olha para mim
e faz assim. E enquanto isso, permaneça agradecendo, permaneça praticando gratidão. Eu disse aqui semana passada que gratidão é um elo que nos projeta em direção a Deus. Então vamos lá. Se eu estou falando do poder da gratidão, eu disse aqui na terça-feira que a gratidão alegra o coração do Pai. A gratidão alegra o coração de Deus. Significa dizer que a ingratidão entristece o coração de Deus. O texto que nós lemos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. O salmista lá no Salmo de número 20 diz que o Senhor está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Então, se você quer agradar, alegrar o coração de Deus, comece a agradecer. Para de reclamar. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. É incrível como a gente reclama de quase tudo. E algumas pessoas reclamam de tudo. Eu telefonei uma vez para uma irmã, e eu os conheci a família, numa época que ela trabalhava como datilógrafa da recepção do Hospital Clériston Andrade. Ele era pedreiro. Os filhos eram filhos pequenos. À medida do tempo, o Senhor lhes abençoou. De repente, ele se tornou um empreendedor, um empresário, e prosperou bastante. Ela empreendeu e começou a crescer e ficou próspera, muito bem de vida. Mudaram de casa, foram morar numa casa muito linda, muito ampla. Ela tinha um carro de luxo, o marido uma caminhonete de luxo. Os 3 filhos, agora já jovens, todos tinham carros e carros bons. Um dia eu telefonei para ela, deixa eu tomar cuidado aqui para não soltar o nome no automático. Um dia eu telefonei para ela e falei assim: irmã fulana, tudo bem? Ela fez assim: ai Josué, meu filho, tanta prova, não sai do deserto, estou melhor do que mereço, mas estou pior do que careço. Aquilo me deu uma irritação, que eu falei assim: irmã fulana, larga de ser ruim, mas na tampa. Ela fez assim: que é isso, meu filho? Isso é ruindade o que a senhora está fazendo. Eu falei com ela: eu lhe conheci datilografando na recepção do Clériston, indo para o trabalho na garupa da bicicleta do seu marido. Agora vocês são empresários, todo mundo tem carro na garagem, mora num casarão e está com essa lamúria de cachaceiro. Aprende a agradecer para não perder o que recebeu. Ela calou a boca, não falou mais nada, silenciou, e graças a Deus, das outras vezes que eu telefonei, a lamúria havia diminuído, não encerrou. Ainda hoje ela vive lamuriando da vida, mas lamuria, lamenta menos. Ei, o segredo da prosperidade para a sua vida pode estar na sua gratidão. Aprenda a celebrar ao Senhor por aquilo que Ele te tem proporcionado. Aleluia! Segundo lugar, a gratidão muda as circunstâncias. E eu li Provérbios capítulo 3, versículo 6, na terça-feira passada. E em Provérbios 3:6, o sábio Salomão diz assim: confia no Senhor, versículo 5, de todo o teu coração, e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai aplainar as tuas veredas, o teu caminho vai se abrir, haverá mudança no cenário da tua vida, pela gratidão. Algumas coisas estão fora do seu controle e fora do seu comando. Vou te dizer uma coisa. O sábio Salomão diz assim: quando fizeres a Deus um voto, não tardes em cumpri-lo. No mesmo contexto ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e cuida para não oferecer a Deus sacrifício de tolo. Em seguida ele diz: quando fizeres um voto, não tarde em cumprir. Interessante. A orientação do sábio Salomão ali, senhores e senhoras, literalmente é isso aqui: quando você fizer a Deus um voto, não espere Ele te responder para cumprir o teu voto. Esperar Deus responder para cumprir o voto é sacrifício de tolo. Então, te antecipa, cumpre o teu voto, porque se o teu pedido é movido por confiança, você saberá que Deus há de executar aquilo que Ele planejou. Então, nós pedimos as coisas a Deus, e é interessante, a maioria de nós é de tradição católica, e nós aprendemos da tradição católica recebida dos nossos pais a fazer promessas. Então, boa parte de nós faz voto pensando que está fazendo uma promessa, como se a promessa fosse uma gorjeta, para Deus nos atender. Eu estava numa churrascaria um dia desse com um pastor, onde eu viajei para pregar, e ele me levou para almoçar nessa churrascaria, e o garçom não vinha na nossa mesa, parece que era de marcação, a carne não chegava. Aí o pastor chamou o garçom e fez assim: vou te pedir um negócio, eu estou com um visitante aqui e eu estou passando vergonha. Ele falou bem assim: então faz o seguinte, não deixa faltar carne nessa mesa que eu te dou uma gorjeta boa. Não faltou carne mais. Quando a gente faz um voto a Deus, a gente pensa que está oferecendo a Deus uma gorjeta. Se eu vou te dar aqui uma gorjeta para o Senhor me atender logo, presta atenção, Deus não precisa da tua gorjeta para te atender. Deus não precisa da tua esmola para te abençoar. O que Deus está esperando é que você confie nele a tal ponto que agradeça antes de receber. Então, começa a agradecer antes da resposta. Diz para Deus: Senhor, eu te pedi. Você ajoelhou pedindo a Deus o quê? Dá um exemplo aí. Saúde. Senhor, eu estou com enfermidade, dói demais, eu estou empenado. Os médicos não conseguem diagnosticar. Restaura a minha saúde. Faz um milagre na minha vida para a glória do teu nome. Terminou de orar? Agora entra a gratidão. Senhor, eu tenho tanta certeza que o Senhor vai me socorrer, que eu te agradeço. E um detalhe: tome mais tempo agradecendo do que pedindo. Senhor, eu creio que o milagre já foi liberado, uma ordem já foi dada ao meu respeito. Eu te celebro, eu te agradeço. As circunstâncias vão mudar. Eu vou repetir: as circunstâncias vão mudar. Eu vou dizer mais uma vez: as circunstâncias vão mudar pelo poder da gratidão. Aleluia. Vamos lá. Terceiro lugar. A gratidão gera contentamento. A gratidão gera contentamento. E querido, você nunca vai ver uma pessoa contente murmurando.
E você nunca vai ver uma pessoa descontente agradecendo. A gratidão vai gerar em você um sentimento de satisfação. Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quem? Todos. Servi ao Senhor com alegria. Olha que interessante. E apresentai-vos a Ele com cântico. Ei, nós nos apresentamos com pedidos. O salmista diz: apresente-se com cântico. Interessante. Conversando com o guia que estava comigo em Israel, ele me disse assim: pastor, a oração não foi criada na cultura judaica para se fazer pedidos. Oração não era para pedir. Aí ele disse assim: é como você ir na casa de um amigo. Você não entra para visitar um amigo e já chega pedindo a ele o carro emprestado. Você visita um amigo pelo relacionamento, pela amizade. Então a oração foi um mecanismo criado para comunhão, para relação. Pedir não era o propósito. Só depois de certo tempo é que começaram a incluir os pedidos na oração. Mas a razão dela, literalmente, era relacionamento. Se comungar com Deus, estar perto de Deus. Então o salmista diz: entrai na presença do Senhor, não com pedidos, entrai com cânticos, entrai com celebração. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Agora segura lá: entrai pelas suas portas com louvor. O que o salmista está dizendo é: já chegue louvando, já chegue cantando, e em seus átrios com gratidão. Já chegue na igreja celebrando. Por que que o nosso culto parece mais uma cerimônia fúnebre do que uma reunião de festiva de coração agradecido? Por que que o nosso culto é mecânico a tal ponto que a gente só canta e só agradece quando o louvor está cantando? A gente não consegue celebrar em outros momentos. A gente até criou, eu acho isso uma coisa ridícula da nossa cultura, momento de louvor. Não existe isso, gente. Deus não vive de momentos de louvor. A sua vida é um louvor. Em todo tempo você está louvando. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Onde está a sua alegria? Onde está a nossa gratidão? No carro novo? Na mudança para uma casa melhor? Na roupa dos seus sonhos? A gratidão te fará contente, porque você vai aprender a agradecer pelo que tem, e isso vai te dar alegria de alma, júbilo, paz no espírito. Celebre ao Senhor em nome de Jesus. E é incrível que a nossa gratidão contagia. Nós somos pais, guardadas algumas exceções, pais de uma geração ingrata, de uma geração que, se não tiver o videogame, reclama. Se não tiver o lanche desejado, reclama. Se não tiver o sapato da marca, reclama. Se não estiver na escola da moda, reclama. Se não tiver o joguinho de última geração, reclama. Eu já disse para os irmãos que quando meu filho completou aí seus 8, 9 anos, 10, essa média aí, nessa fase é incrível como os filhos reclamam de tudo. Ele só quer vestir a mesma calça.
Se colocar a calça em pé no cabide, na calçada, ela vai para a escola sozinha. Só que é a mesma camisa, se aquela camisa não estiver pronta, não tem roupa para vestir. Eles invocam e começam a gostar de um suco. Tem 200 opções, mas se não tiver aquele suco, não tem suco. Eles invocam e passam a gostar de uma comida, então quer comer aquilo todo dia. Se não tiver aquela comida naquele dia, pode ter um boi em cima da mesa. Não tem comida. E eu comecei a cansar desse negócio. E um dia pela manhã bem cedo, eram férias, eu levantei aí por volta das 6, fui no quarto e falei: filhão, levanta que a gente vai viajar. Viajar para onde, pai? Eu estou de férias. Diz, por isso mesmo que a gente vai viajar. Nós vamos ali, pega o travesseiro, pega a coberta, você vai dormindo, não tem problema. Quando você acordar, a gente já vai estar bem adiantado. E eu viajei lá para cima, fui no último lugar onde eu morei quando era criança. E de lá para cá, e já era meio-dia quando eu cheguei, ele já estava acordado. Aí eu comecei a passar em cada lugar para contar para ele algumas experiências da minha vida na idade dele. Aqui o pai catou lata, alumínio, para vender no quilo e ajudar a comprar o material escolar. Nesse lixo eu catei garrafa que não podia ter a boca quebrada nem trincada, para vender garrafa e ajudar a comprar o pão do café da manhã. Fui lá na roça onde eu catava mamona, grão a grão, porque o dono da roça não deixava tirar a mamona que estava no cacho. Só poderíamos pegar a mamona que caiu no chão, no meio das folhagens secas. Então a gente saía tirando folha e catando mamona grão a grão, até fazer 1 quilo, um saco, para vender e ajudar na feira. E eu fui contando essas coisitas. Eu tinha tantos anos, eu tinha a tua idade, e fui mostrando isso. Cheguei num momento, numa ladeira que, num daqueles dias, eu subindo com meio saco de mamona na cabeça, estava com fome, estava quente demais. Eu não sei se eu desmaiei ou se eu dormi. Eu sei que foi de fome. Quando eu acordei, já era o final do dia. A minha pele estava completamente queimada e ardendo por causa do sol. Meu corpo tremia da fome. Eu joguei o meio saco de mamona, rolei para dentro do mato. Fui para casa a pé, óbvio, trêmulo. Cheguei lá, falei com meu pai onde estava o meio saco de mamona. Ele veio de bicicleta buscar. Minha mãe ficou preparando comida para mim, entenda, feijão com farinha, não tinha carne, não tinha arroz, não tinha macarrão, e eu comi feijão com farinha para me recompor. E no outro dia fomos vender meio saco de mamona para ajudar a fazer a feira. E acredite, fazer a feira era meu pai ir no mercado da feira no final do dia. Como não podia comprar a carne, comprava só o osso da perna do boi, já haviam tirado a carne toda, trazia o osso da perna do boi, minha mãe colocava para cozinhar na água, na panela de pressão, e depois meu pai com a marreta batia para cair o tutano, a medula. Era aquilo que eu comia, e comia aquilo durante anos. Quando eu terminei de narrar essa história, o Jones grudou aqui na perna e fez assim: pai, eu já entendi. Você entendeu o que, meu filho? Entendi que eu estou numa situação melhor que a do senhor quando o senhor tinha minha idade. Exatamente. Dá para parar de reclamar e começar a agradecer? Dá, pai, eu prometo que eu não vou reclamar mais. Então vamos embora almoçar, porque onde eu estou passando contigo de carro, filho, eu desmaiei a pé. Então o que eu quero te dizer nesta noite, meu caro irmão, ensine a seu filho gratidão. Ensine ele a olhar para a comida na mesa e agradecer. Ensine ele vestir a roupa e agradecer. Ensine a ele sobre adoração, porque Deus abençoou esta geração demais. Um menino cheio de mania. Outro dia eu vi uma criança querendo um presente no shopping, a mãe não deu, ela sentou a mão no rosto da mãe. A lei da palmada diz que a mãe não pode castigar a criança e a criança pode castigar a mãe. Ai, ai.
Ensine gratidão. Provoca aí o irmão do seu lado e diz para ele: ensine gratidão. A gratidão vai gerar contentamento. Aleluia. Na hora da comida na sua casa, tem um bocado de crente que não faz isso. Pega na mão dos filhos e diz para ele: vamos orar juntos, agradecendo a Deus pela comida. No restaurante a gente não ora para agradecer porque tem vergonha das pessoas que estão na mesa do lado. Oh, meu querido, Deus está te provendo na frente das pessoas. Honre-o na frente das pessoas, porque Ele está cuidando de você. A gratidão, quarto lugar, a gratidão te acrescenta bênçãos quando ela é de todo o coração. Você recebeu uma, quando você agradece, o Senhor te dá mais. Lucas, Evangelho segundo Lucas, relata-se um milagre que só Lucas relata. Capítulo 17, versículo 11. Lucas mostra quando Jesus está saindo da região do Mar da Galileia, indo para Jerusalém. Aquela é a última viagem de Jesus a Jerusalém. Jesus já está subindo a Jerusalém, sabendo que o tempo do seu sacrifício está próximo. E em vez de ir pelo Vale do Jordão, uma viagem muito mais rápida e muito menos perigosa, Jesus resolve ir pela fronteira da Galileia com Samaria. Naquela região da fronteira da Galileia com Samaria, diz a geografia bíblica, haviam diversas aldeias e povoados, e a maioria delas era habitada por pessoas marginalizadas pelo sistema da época. Eram mendigos, leprosos, prostitutas, gente abandonada pelas suas famílias. E eu estava lendo alguma coisa sobre isso hoje. O leproso era expulso do convívio social. E quando ele era expulso do convívio social, a sua família lhe abandonava, porque ele era leproso. Então quem se tornava seu amigo e sua família eram outros leprosos. Então era comum que os leprosos formassem grupos que se identificassem por serem galileus, por serem nazarenos, por serem saduceus, por serem ricos, que se tornaram leprosos e foram expulsos do convívio da família. Eles se agregavam por linha de identificação. Quando Jesus vai passando perto de uma das aldeias da região da Galileia e de Samaria, 10 leprosos se aproximam dele, e o estudioso diz que é muito provável que Lucas tenha citado 10 leprosos para fazer menção dos homens que lideravam aqueles grupos, sem mencionar os grupos que eles representavam. Segundo o estudioso, é possível que houvessem mulheres e crianças, porque não havia um agrupamento só de homens leprosos. Eles se reuniam, homens e mulheres e crianças. E a lepra destruía o indivíduo, os dedos caíam, a orelha caía, o nariz caía, o olho se perdia, eles eram deformados pela lepra. E a lei mosaica estabelecia que um leproso poderia se aproximar ao máximo 15 metros de distância de uma pessoa saudável. Olha só, tinha que levantar as duas mãos acima da cabeça e dizer: imundo, imundo, era uma forma de dizer: não se aproxime, eu sou imundo. Jesus, em vez de caminhar por onde essas pessoas não estavam,
caminha por perto delas. Isto já revela o dom da graça, porque Deus nunca se distancia daqueles que precisam do seu socorro e do seu amparo. Quando os 10 leprosos se aproximam de Jesus, clamando por misericórdia, Jesus não os cura imediatamente. Ele diz assim: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Como? Se para se apresentar ao sacerdote tinha que estar curado, então ali estava um ato de fé. Eles tinham que ir antes da cura. Ei, aprende a obedecer antes de receber. Provoca aí seu vizinho e diz para ele: aprenda a obedecer antes de receber. E de apresentai-vos aos sacerdotes. E a Bíblia diz que eles foram, e no meio do caminho foram curados. Vou repetir: no meio do caminho foram curados. Quando eles foram curados, os 10, 9 continuaram indo para Jerusalém para conversar com o sacerdote. Parou e disse: eu não vou à lei enquanto não me encontrar com a graça de novo. Eu não vou ao sacerdote enquanto não me encontrar de novo com o Cordeiro. Eu não vou ao homem enquanto não me encontrar com Deus. E ele voltou. E quando ele voltou para agradecer, Jesus disse assim: não foram curados 10? Onde estão os outros 9? Aí ele olha para esse que voltou e diz assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Presta atenção. Os 10 receberam cura, mas só quem voltou recebeu paz e salvação. Só quem voltou para agradecer recebeu paz e salvação. Quando você agradece, Deus acrescenta a bênção sobre a sua vida. Quando você pede, Ele te dá o que você pediu. Quando você agradece, Ele te dá o que você não pediu, que é mais importante do que aquilo que você quis. Aleluia! A gratidão vai acrescentar as bênçãos. Cada vez que você reclama, você restringe a bênção de Deus da sua vida. Cada vez que você reclama da comida, você restringe o suprimento de Deus. Por quê? Porque não é da natureza de Deus continuar te dando coisas que você não quer ou que você rejeita. Vou repetir. Não é da natureza de Deus continuar te dando coisas que você não quer ou que você rejeita. Então, se você reclama, a bênção estanca. Se você reclama, a torneira fecha. Comece a agradecer e as bênçãos serão multiplicadas. O problema é que alguém ensinou para nós que Deus nos atende quando a gente pede. E na verdade, Deus nos atende quando a gente agradece. Aprenda a ser grato a Deus. A Bíblia não cita todas as orações que Jesus fez, mas todas as orações que a Bíblia cita de Jesus começam assim: graças te dou, ó Pai. Onde está a nossa gratidão? A gente já ajoelha pedindo. E outra coisa, a gente pede a varejo e agradece no atacado. Vou dar um exemplo. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego aberta para a minha vida. Eu preciso que o Senhor me faça a minha filha passar no vestibular. E eu quero que o Senhor faça o meu filho conseguir aquele emprego que ele fez o concurso. Deus, cura o meu marido, Senhor. E aí o Senhor atende você. Tua filha passou no vestibular,
teu filho foi aprovado no concurso, teu marido foi curado, a porta se abriu para você. Agora eu vou agradecer. Ó Deus, graças te dou por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Para pedir a gente faz uma lista, para agradecer a gente faz um pacote e joga no colo de Deus. Se Ele quiser, abra. É por isso que as bênçãos ficam retidas. É por isso que a gente fica apelando para uma prosperidade emocional, positivista. Aprende uma coisa: o segredo da prosperidade está em ser grato. Vou repetir: quando você pede, Deus te dá o que você pediu. Quando você agradece, Ele te dá o que você não pediu. Te dar mais do que você pretendia receber. Então a gratidão acrescenta bênçãos sobre aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Provoca o irmão do seu lado e fala assim: para de reclamar. Você entra na sua empresa e reclama. Você sai para vender, você é representante comercial e sai reclamando. Você entra na loja do cliente, do teu cliente, para vender, reclamando. E se ele não comprar o tanto que você pretendia, você sai reclamando. Você só falta implorar para ele comprar o que você pretende vender. Se imponha, seja agradecido. E à medida que você é agradecido, quando você chega, a ação de graça entra com você, e a graça cobre você, e as portas se abrem. É incrível como nós somos rabugentos, chatos. Tem mulher que reclama da hora que acorda, da hora que deita, e de madrugada ainda acorda o marido para reclamar de alguma coisa. Tem marido que a esposa diz assim, quando ele sai para o trabalho: leve em paz Jesus, de que hoje tem a hora extra. Porque ele reclama o dia todo. Não há prazer. Ô irmão, Deus não te chamou para ser amargo. Há uma promessa sobre a sua vida: desenvolva a gratidão e ações de graças. Último lugar, a gratidão leva a vida onde a morte se instalou. A gratidão leva a vida onde a morte se instalou. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 11, tem um relato muito conhecido. Quando Lázaro adoece, o texto bíblico diz que Lázaro, Marta e Maria eram irmãos. E o relato bíblico dá a entender que era uma família abastada. Por que eu digo isso? Exemplo: Jesus chega na casa de Marta levando 12 na hora do almoço, e tinha comida em casa. Nós estamos falando de uma época em que a pobreza era absoluta. Então só tinha condição de dar comida a 1 mais 12, sem aviso prévio, alguém que tinha a despensa abastecida. Segundo, o cemitério onde Lázaro fora posto estava no terreno da família. Só tinha cemitério na sua própria propriedade aqueles que eram abastados. A tradição judaica diz que era uma família que plantava vinho, plantava uva, fabricava vinho, fornecia para a região de Jerusalém. Betânia está a 7 quilômetros de Jerusalém. A chegada de Jesus em Betânia já causa um frenesi, porque em Jerusalém já havia uma arrumação para matar a Jesus. Então Marta e Maria chamam um servo e diz para ele: vai ao encontro de Jesus
e diz para ele que Lázaro, o amigo a quem ele ama, está doente e a doença é grave. De onde Jesus estava para Betânia havia um dia de viagem, o percurso permitido de um dia. O mensageiro chega lá e diz: Lázaro, a quem tu amas, está doente, vai morrer, é grave. Ele não podia voltar no mesmo dia, porque ele havia cumprido a viagem de um dia, então só podia voltar no dia seguinte. E Jesus diz assim: diga para Marta e Maria, isso no outro dia cedo, quando o camarada levanta para voltar, diga para Marta e Maria que a doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Talvez eu seja muito entusiasmado e a minha fé seja grande demais, mas se Jesus manda um recado desse para mim, eu vou entender que Lázaro não vai morrer, porque ele disse a doença não é para a morte. Então eu vou entender, não vai morrer, e vou descansar. Mas o detalhe é que quando o mensageiro chegou de volta, Lázaro já estava morto. E eu imagino o mensageiro dizer assim: eu não sei não o que é que eu vou falar não, porque fala o que é que Jesus disse. É que ele mandou dizer que não era para a morte, e aí já morreu. Tem alguma coisa estranha nesse negócio, morreu. Jesus não veio para a cerimônia fúnebre de Lázaro. Jesus não veio para o sepultamento de Lázaro. O amigo não veio ajudar. Jesus não veio consolar a família depois do sepultamento, porque presta atenção, a parte mais dolorosa quando você perde alguém, não é enquanto o corpo está, seja na casa fúnebre, seja no templo, essa não é a parte mais difícil. De alguma forma o corpo ainda está ali, e de alguma forma a gente ainda tem contato físico. O problema é depois do sepultamento, quando você volta para casa. Todo mundo reassume seus negócios e sua vida, e você vai ter que lidar com a ausência do ente querido, com o prato preferido, com a caneca que ele ou ela gostava de tomar café, com a roupa no guarda-roupa, com o cheiro do perfume. Ninguém permanece mais lá. Jesus vem no quarto dia. A tradição judaica diz que eles acreditavam que até o terceiro dia havia chance de ressurreição, porque segundo a tradição judaica, era no final do terceiro dia que o anjo da morte chegava e derramava o fel da morte sobre o defunto, e aí definitivamente ele estava acabado. E acrescente-se que na tradição judaica não há conceito de vida eterna. No Antigo Testamento não há conceito de vida após a morte. Esse conceito de eternidade chega no Novo Testamento com o discurso de Jesus. Então no Antigo Testamento o conceito era de morreu e acabou. É por isso que o salmista diz: a minha alma não te louvará na sepultura. É por isso que a mulher de Jó diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Ela não estava falando de salvação, ela estava falando de extermínio da carne, da existência. É por isso que Salomão diz: o que acontece aos homens também acontece aos animais. Ou seja, morreu, acabou. Então para Marta e Maria acabou, para os judeus encerrou. No quarto dia Jesus chama os discípulos e diz assim: vamos ali em Betânia, porque Lázaro está dormindo. Alguém disse assim: ô mestre, se ele está dormindo é porque sarou, vamos para lá fazer o quê? Queriam matar o senhor ontem lá, semana passada. Aí Jesus disse assim: Lázaro está morto. Vieram a Betânia, e quando Jesus vai chegando em Betânia, Marta recebe o recado. Por que Marta recebeu o recado? Porque Marta era a irmã mais velha, e a leitura dos textos dá a entender que Marta era quem de certa forma liderava a casa. Então alguém avisa a Marta: o mestre está chegando aí. Marta foi encontrar Jesus na entrada de Betânia. Ei, sabe o que significa isso? No Antigo Testamento, quando os indivíduos se assentavam à porta,
era para que as questões fossem resolvidas fora da cidade. Não se tratava de problemas dentro de casa, se tratava de problemas na porta da cidade. Dentro de casa era para o convívio, a relação saudável da família. Então, quando Marta vai encontrar Jesus na porta de Betânia, ela está dizendo assim: o Senhor não é mais necessário, já morreu e já foi sepultado, chegou atrasado, não precisa mais. Aí Jesus diz assim: ô Marta, eu gosto disso, teu irmão vai ressuscitar. Para que disse isso? O retrato que a Bíblia me dá de Marta é de uma mulher enérgica, sanguínea, do tipo que o que tem que dizer diz. Aí Marta diz assim: vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Como se dissesse assim: para que serve mais? Morreu agora, está sofrendo agora, no último dia não. Aí Jesus diz assim: vai lá e chama Maria. O que Jesus está dizendo é: não dá para conversar com pessoas que não compreendem o reino de Deus. Quando foram chamar Maria, alguém chegou no ouvido de Maria e disse assim: o mestre está aí fora e ele está te chamando. Maria levanta, e a multidão levanta atrás pensando que Maria estava indo para o túmulo. Quando Maria chega perto de Jesus, olha só, Maria diz a Jesus a mesma coisa que Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Maria ajoelha. A expressão bíblica ali, prostrar-se, é proskeneo, lançou-se aos pés com o rosto no chão. E quando ela se lança aos pés com o rosto no chão, ela olha para cima e diz: Senhor. Marta não fez isso. Ei, quando você adora, você move o coração de Deus. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o texto diz assim: Jesus chorou. E é quando Jesus chora que ele diz: dize-me onde o puseste. E mostram a Jesus a caverna onde Lázaro estava sepultado. E Jesus diz assim: tirai a pedra. Pergunta: o que é mais fácil, tirar a pedra ou ressuscitar o morto? Então, já que Jesus ia ressuscitar, por que ele não tirou a pedra? Por que ele não diz assim: pedra, seja removida? Porque em todo milagre a sua participação é necessária. Você tem que fazer alguma coisa no seu milagre. Então você tira a pedra, ou, em outras palavras, você faz o que você pode fazer, e eu faço o que você não pode fazer. Tira a pedra. Você que está em casa, você que está acompanhando pela Rádio Jaraguá, a ordem de Jesus é: faça a sua parte no milagre. Faça algo. Quando tiram a pedra, Jesus não diz: Lázaro, sai para fora. Quando tiram a pedra, ele eleva os olhos aos céus, versículo 41 do capítulo 11, e diz assim: Pai, graças te dou, porque eu sei que tu sempre me ouve. Ele tem autoridade. Ele é o Filho de Deus, ele tem poder sobre a morte. Ele poderia ignorar o protocolo e apenas dizer: Lázaro, sai para fora. Mas antes de dar a ordem à morte, ele se dirige ao Pai da vida e agradece.
Não dê ordem a um milagre antes de agradecer pelos milagres que você já viveu. Não determine um milagre antes de agradecer pelos que você já experimentou. Graças te dou, porque eu sei que tu sempre me ouve. E é interessante que a Bíblia diz que ele fez aquilo para que os judeus percebessem. Ele estava dando uma aula, ele estava ensinando uma lição. Jesus estava ensinando um padrão de comportamento. João capítulo 11, versículo de número 41 e 42, e diz assim: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus está ensinando, ele está agradecendo em voz alta, para que todos ouçam a sua gratidão. Só então ele diz: Lázaro, vem, sai para fora. Quando você agradece, você tem autoridade para dar ordem à crise, para que ela se retire. Quando você agradece, você tem autoridade para ordenar à morte que recue, para que a vida se estabeleça. Quando você agradece, você tem autoridade sobre a adversidade. Poder da gratidão. Faça um exercício mental. Faça um exercício psicológico. Faça um exercício de alma. E comece a agradecer como hábito. Cada vez que você ajoelhar pedindo, exercite-se para substituir o pedido por um ato de gratidão. Cada vez que alguém for um elo de provisão na sua vida, seja grato. Cada vez que alguém de alguma maneira for um instrumento de milagre na sua vida, gere uma palavra de gratidão. Ministre uma palavra de gratidão. O mínimo que seja. O mínimo que você tenha recebido, agradeça. Seja grato aos seus pais. Seja grato aos seus irmãos. Seja grato ao seu patrão. Eu não quero nem ouvir falar de crente falando mal de patrão e esculhambando a empresa onde trabalha. A empresa é ruim, pede demissão, porque funcionário que não está satisfeito com a empresa sai, é mais nobre. Agora você está lá, abençoe, profetize, declare milagre, porque a bênção sobre a empresa será a bênção sobre a sua vida. Para de maldizer teu pai, tua mãe, teu marido, tua mulher, tua casa, teu salário. Começa a agradecer. Eu já disse aqui que todas as vezes que Deus te dar uma bênção e você recebe a bênção de Deus como maldição, Ele toma de você e dá para outro. Seja agradecido, em tudo dai graças. Dá para ficar em pé, por gentileza. Seja grato. Cultive gratidão na sua casa, na sua família, na sua vida diária. Agradeça. Celebre. As coisas vão mudar na sua vida. Vou repetir porque só alguns ouviram. As coisas vão mudar na sua vida pela prática da gratidão. Amanhã, quando você acordar,
e você vai levantar para o trabalho, para as demandas do dia, e você faz aquele alongamento, e tem gente que estala tanto que parece bolacha creme cracker. Cada estalada que você der no alongamento, diz para Deus: Senhor, eu te agradeço por um novo dia. Eu te agradeço porque abriu os olhos. Quantos passaram a noite no hospital e eu consegui passar em casa? Você está no hospital, diz para Deus: Senhor, eu te agradeço porque passei a noite no hospital, mas amanheci o dia e não estou sendo levado para o cemitério. Seja grato. Cada vez que uma pessoa for um instrumento de provisão, de cuidado, de carinho sobre a sua vida, agradeça, dê um aperto de mão, seja gentil. Quando alguém te der a vez no trânsito, sinalize com gratidão, isso é gentil. Em vez de dar uma fechada em alguém, expresse gratidão. Quando alguém te ajudar a carregar a sacola do supermercado, expresse gratidão. Estou pagando. Você está pagando pelo produto, não está pagando pela gentileza. Seja grato. As portas vão se abrir porque Deus está vendo, porque Deus está contemplando. Isso que eu vou dizer para alguém com quem o Espírito Santo quer falar muito diretamente: não se vingue, não retribua, não devolva, agradeça. Há um propósito em cada situação. Tem um texto na Bíblia, cito e concluo. Esse texto, entre tantos, ele me encanta. Davi está fugindo de Absalão. Ele sai de Jerusalém fugindo pelo vale com a comitiva que resolveu ficar com ele, quando Absalão, seu próprio filho, provocou um golpe de estado e está lhe perseguindo para o matar. E o livro de Samuel cita que em cima do monte vem um homem chamado Simei, em algumas versões Simeia, e ele começa a levantar terra, levantar poeira, levantar terra e jogar. Era uma forma de lançar maldição. E a Bíblia diz que ele amaldiçoava Davi e xingava Davi. Abissai, um dos homens de Davi, um dos 36 valentes de Davi, olhou para o rei e disse assim: majestade, me autoriza, e eu quero arrancar a cabeça desse cachorro. A expressão é essa, desse cão. Quem é ele para amaldiçoar o rei de Israel? Olha a resposta: deixe-o. Se o meu próprio filho me persegue, o que posso esperar de outro, de um estranho? Aí Davi diz assim: ó, que coisa linda, mas Deus está contemplando a minha aflição, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Quando você é grato, a crise não te soterra. A gratidão te faz lembrar que Deus é poderoso para transformar aquela experiência ruim em oportunidade de honra para a sua vida. Dá só um toque de leve no vizinho e fala com ele assim: descanse, Deus está vendo. Deus está vendo.